Essa é a parte 2 do tutorial, onde eu vou te ensinar a transformar esse print que nós fizemos aqui na aula anterior em um render ultra realista com inteligência artificial. Então, se você está empolgado para aprender, fica comigo até o final do vídeo e vamos embora! Então, continuando aqui o nosso tutorialzinho maravilhoso, eu já estou aqui com o meu queridíssimo Nano Banana, quer dizer, o Gemini aberto, né? E eu considero que o Nano Banana é a melhor inteligência artificial para fazer esse tipo de imagem que nós estamos querendo gerar agora. Ele é prático, intuitivo e extremamente consistente. Mas só jogar a imagem aqui no Nano Banana e falar transforme em um render realista não vai dar certo. Você tem que entender como estruturar um prompt de forma detalhada para que ele entenda e não alucine. Porque o que acontece? Quando você dá uma informação para a inteligência artificial, ele vai seguir exatamente o comando que você pediu. Mas se houver brechas, se houver detalhes que você não especificou e a IA vai ter que gerar aquilo ali, beleza, cara, eu não tenho especificação disso daqui, o que eu faço? Eu vou ter que inventar, então. E quando ela tem que inventar, ela faz merda, ela alucina. Então você não pode dar brecha para ele alucinar, porque a IA é maluca às vezes, né? Cria umas coisas que não tem nada a ver. Então, um prompt, ele vai justamente determinar o passo a passo de tudo que ela tem que fazer e impedir que ela alucine. É para isso que serve um prompt. Existem agentes de inteligência artificial que podem ser utilizados para isso, inclusive tem muita gente comercializando agentes por aí. Você pode adquirir um desses agentes, inclusive o meu agente, que em breve vai estar disponível para vocês baixarem aí. Se você está vendo esse vídeo no futuro, já checa o link da descrição se o agente já está liberado para você também acessar. O que esse agente vai fazer? Ele vai pegar a sua imagem, ler, interpretar e criar o prompt de forma detalhada, evitando que a inteligência artificial alucine e tenha consistência na criação do seu projeto. Essa consistência, sendo bem honesto com vocês, não é de 100%. Não existe 100% com inteligência artificial. Ela sempre vai alucinar em algum ponto ou em outro, mas você minimiza o máximo possível. O prompt é importante para isso, ok? Então, o primeiro passo do nosso tutorial de agora é justamente estruturar esse prompt e depois nós vamos utilizar o nosso queridíssimo Nano Banana aqui para gerar essa imagem. É importante frisar também que para o resultado ficar realmente consistente e realista, você precisa utilizar o Nano Banana Pro. No modo gratuito, você consegue utilizar algumas vezes o Nano Banana Pro, mas depois ele corta ali o limite de uso e você não consegue mais gerar imagem. E aí a Google oferece os planos, né? Tem um plano Plus, tem um plano Pro aqui, deixa eu até verificar os planos do Gemini aqui para vocês. Existe aqui o Google AI Plus, onde você paga R$12,50 por mês aí ao longo de 6 meses e você pode ter acesso aqui ao Nano Banana Pro. Aumenta a produtividade, vamos ver os recursos do plano aqui. Você tem acesso ao Nano Banana Pro também aqui, mas até um determinado limite, se eu não me engano aqui. O plano AI Pro, você tem R$0 no primeiro mês, mas depois você começa a pagar em R$ 96,99 por mês. E a geração de imagens com o Nano Banana aqui, isso eu posso afirmar com certeza, ela é de 100 imagens por dia, né? Mas é uma quantidade bem grande de imagens que você consegue gerar com o Nano Banana Pro aqui no Google AI Pro. É bem bacana você testar isso daqui, porque os resultados realmente são bem diferentes do Nano Banana padrão mesmo. No meu caso, eu trabalho aqui com o Freepik, tenho a assinatura do Freepik, que é um agregador, e nele eu tenho também acesso ao Nano Banana Pro. Então você tem essa possibilidade de assinar um agregador ou assinar o nosso queridíssimo Gemini. Mas é importante você entender o seguinte, vamos precisar do Nano Banana Pro. Okay? Eu vou usar também aqui o nosso chat GPT, porque eu acredito que os prompts gerados por ele são bem mais completos, são bem mais robustos, mais detalhados do que gerados lá pelo Gemini. Então eu gosto bastante de gerar meus prompts por aqui. O GPT no modo gratuito, ele também vai ter aqui alguns limites para você trazer imagens e ficar conversando com ele de forma mais avançada, mas para o que a gente precisa aqui, para que você entenda, a gente consegue fazer, tá bom? Então qual vai ser o primeiro passo aqui? Nós vamos pegar a nossa imagem
e jogar ela aqui dentro do chat GPT. Se você tiver um agente, basta jogar essa imagem aí e mandar ela para o agente, que ele vai analisar e vai trabalhar em cima dela para você. Como eu ainda não lancei meu agente no momento que estou gravando esse vídeo aqui, então não vou poder te mostrar o funcionamento dele. Legal, Igor, não tenho agente, não tenho nada. Como é que eu pego do zero essa imagem aqui? Que é isso que eu quero que você aprenda, né? Quero que você tenha autonomia para criar seus próprios prompts. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero que você analise este print. Trata-se de um projeto de interior. Preciso que você estruture um prompt detalhado para transformar esse print em uma fotografia profissional de arquitetura. Eu vou cortando esses pontos aqui da criação do prompt para você não ficar só vendo o vídeo eu escrevendo e falando. Então, você pode dar um pause aí no vídeo, ver o que está escrito no prompt, entenda, não simplesmente copie o que eu estou fazendo, você tem que entender, porque esse aqui é o meu projeto, no seu pode ser diferente. É importante que você entenda a lógica, o raciocínio para você desenvolver no seu próprio projeto. Tá? Não vem simplesmente copiar e colar o que eu fiz aqui, porque pode ser que não dê certo. Entenda a lógica e aí você vai conseguir desenvolver seu próprio prompt. Nesse primeiro passo aqui eu informei para ele que eu quero que ele analise e estruture um prompt para mim, sem mudar a proporção da imagem, sem mudar os objetos de lugar, sem deslocamento de câmera. Aqui eu preciso colocar aqui também, ó, sem deslocamento de câmera ou novos ângulos. E eu vou especificar para ele também os materiais que eu quero que ele coloque na minha cena. Então vou falar aqui sobre iluminação para ele também. Iluminar a sanca do fogo ao fundo, acender luzes artificiais e luminárias, acender arandelas acima dos quadros, com luz apenas para baixo, vamos ver se ele entende isso, né? Acender perfis de LED nas prateleiras à direita, e aqui nos materiais, né? Vou colocar ali que o revestimento da bancada Subway verde claro, ele vai entender isso, né, pelo formato do desenho da imagem, iluminação, e luz natural entrando. Aqui nesse meu enquadramento era importante eu ter colocado aqui a porta que aparece, né, porque senão a IA vai ter que inventar isso. Aqui na minha cena tem uma porta bem aqui, na verdade até apareceu um pedaço dela ali, ó. Tem uma porta que vai ter entrada de luz natural, né? Então, pode ser que ela entenda que aqui é uma porta e consiga jogar direitinho essa cena, mas eu vou dar essa informação para ele. Luz natural entrando pela porta que está atrás da prateleira de madeira. Então, o mood aqui vai ser diurno com luz do sol entrando pela porta à direita da cozinha. Bom, eu acho que eu coloquei bastante detalhe, bastante informação aqui, mas a forma como eu escrevi é uma forma assim muito bruta, né? E aí o próprio GPT vai analisar a imagem, vai analisar o que eu pedi e transformar esse prompt aqui para IA específica que eu quero renderizar, né? Outro detalhe que é extremamente importante você colocar aqui é o seguinte, esse prompt deve ser estruturado para o Nano Banana dentro do agregador FreePik. No meu caso eu vou usar no FreePik, mas se você não for usar lá, pode só colocar aqui para o Nano Banana Pro mesmo, tá? O resultado, isso aqui eu preciso dizer para ele, precisa ser como uma fotografia de arquitetura profissional, estilo ArcDaily, por exemplo, com câmera full frame. Isso aqui faz toda a diferença, porque se eu disser para ele que eu quero transformar esse print em um render, as referências que a IA tem de render podem ser bem realistas, como podem ser renders mal feitos. Então ele pode acabar deixando a sua imagem bem artificial mesmo. Então, para que ele não cometa esse erro, para que ele busque referências visuais no resultado que eu quero, o resultado que eu quero é o quê? Fotografia profissional, arquitetura de interiores, é isso que eu quero, ArcDaily, né? Então, preciso trazer essas palavras-chave para ele. Identifique todos os negativos prompts, isso aqui é outro detalhe importantíssimo, para evitar que o resultado se pareça com um render ou com uma imagem ilustrativa. Pronto, vamos mandar para ele aqui, detalhei bastante, ele vai analisar a minha imagem aqui e vai estruturar o prompt. Mas não só pegue o prompt do jeito que ele está mandando aqui, analise, leia esse prompt também, para ter certeza de que ele não bagunçou nada e de que ele está utilizando todas as palavras-chave que eu preciso.
Transformar exatamente este print de interiores em uma fotografia profissional de arquitetura, mantendo 100% de fidelidade às formas, proporções, enquadramento, posição da câmera, composição, layout, objetos, materiais e iluminação base do projeto, sem qualquer alteração estética, sem reposicionar a câmera, sem criar novos ângulos, sem adicionar ou remover elementos. Beleza, aqui está perfeito. O objetivo é converter o render em uma fotografia real, como se o ambiente tivesse sido fotografado por um fotógrafo profissional de arquitetura. Maravilha. Estilo de referência. Fotografia de arquitetura contemporânea, estilo ArchDaily, estética realista, limpa e sofisticada, capturada com câmera full frame, lente equivalente a 24 a 28 mm, olha, já entende isso, né? Como eu falei para vocês, a média de lente que a gente usa é essa. Leve profundidade de campo natural, exposição equilibrada, cores realistas, sem exagero, sem efeito artístico ou cinematográfico. E aí ele vai destrinchar. Primeiro, câmera e captação. É uma câmera fixa, mesma posição e enquadramento do print, altura de câmera realista, perspectiva natural sem distorções, ótica realista de fotografia não render, isso aqui ó, prompt negativo, não é para aparecer um render, isso aqui é importante. Leve micro imperfeição fotográfica natural, isso aqui acho que vai dar aquele detalhe, hein? White balance neutro, fiel aos materiais, e aí ele vem aqui a especificação dos materiais. Cadeira em madeira natural, assento e encosto em couro caramelo, textura natural, acabamento fosco e costuras discretas. Tecido em linho cinza claro, trama visível, aspecto natural sem brilho, tá ótimo. MDFs madeirados, padrão madeira natural, veios sutis, acabamento fosco, perfeito. MDF verde ao fundo da cozinha fosco, tom verde suave, sem brilho e sem reflexos. Churrasqueira em cimento queimado, textura mineral realista, sem polimento, tudo certinho. É importante ler porque se tiver alguma coisa que ele entendeu errado, que ele colocou errado, eu preciso corrigir. Revestimento mica topázio da Decor Colors, textura mineral refinada, olha, já sabe o que é. Aspecto natural sem exagero de relevo. Piso em efeito concreto cinza claro, formato paginação juntas, maravilha. Forro pintura branca fosca, bancada revestimento sobre verde claro, juntas regulares, acabamento realista. Faltou um detalhe bem aqui, eu vou pedir para ele adicionar que a bancada da cozinha ela é em granito, certo? Itaúnas. Você pode, aí é granito nanoglass, é um outro granito, você pode especificar, tá? Vou já pedir para ele atualizar essa informação. Iluminação, cena diurna, luz natural suave entrando pela porta atrás da prateleira de madeira à direita da cozinha, legal. Sanca do forro ao fundo iluminada, luz indireta quente neutra. Aí quando a minha luz não é quente, é uma luz branca neutra, você muda isso. Luminárias pendentes acesas, emissão de luz realista, arandelas acima dos quadros, luz apenas para baixo, sem espio para cima. Espio, não sabia nem que existia essa palavra, mas como ele sabe os termos técnicos, né, vamos confiar nele aqui. LED nas prateleiras aceso, equilíbrio perfeito entre luz natural e artificial, sombras suaves, coerentes, sem contraste excessivo. É a qualidade final, isso aqui já sobre o aspecto visual mesmo, resultado de outra realista, texturas com micro variações, reflexos físicos. Olha como ele pegou tudo aquilo que eu disse para ele e transformou em um prompt estruturado para que ele... Nossa, mas ele botou muito negativo prompt, muito negativo prompt. Talvez tenha ficado excessivo aqui. Posso pedir para ele tornar mais objetivo. Instrução clara ao modelo. Converter o print fornecido em uma fotografia profissional. Tarará. O que eu vou dizer? Adicione ao prompt a informação de que a bancada é em granito. Vamos botar nanoglass, acho que vai ficar legal. E deixe o prompt bem mais objetivo. Pronto, ele vai reestruturar o prompt aqui. Eu vou cortar para que a gente... A maior parte já vai estar do mesmo jeito, então eu vou só cortar aqui para ver se ele corrigiu o que eu pedi. Perfeito, agora ele fez um prompt bem mais enxuto, mas agora eu vou pedir para ele traduz o prompt para o inglês, porque, querendo ou não, quando você coloca os prompts em inglês, o resultado vai ter sempre uma fidelidade maior do que em português, tá? Isso eu digo pelos testes que eu já fiz aqui, às vezes você pede a mesma coisa em português e em inglês, ele sempre entende melhor e entrega um resultado mais consistente em inglês. Tá terminando ainda de escrever, impaciente, né? Não tô esperando nem o bichinho terminar de escrever. Então, ó, Ctrl C, vamos lá no nosso Google Gemini agora. Então, vamos vir aqui no maisinho do Gemini, enviar arquivos, ou você pode só arrastar do computador e jogar aqui também, tá? Eu preciso dizer para ele que eu quero criar uma imagem e colocar aqui no modo raciocínio ou no modo Pro, tá? Então, vou pedir para ele gerar a minha imagem aqui. E, no meu caso aqui, lá no FreePic, eu vou vir em gerar imagem. Legal, já está aqui ó, no Google Nano Banana Pro, aqui no meu caso. Vou fazer o upload da minha imagenzinha aqui bonitinha e jogar aqui o meu prompt, ó, o mesmo prompt que eu usei lá no outro, lá no Gemini, beleza? Eu preciso informar para ele aqui, no caso do FreePic,
que a proporção que eu vou exportar o meu render é 9:16. Eu preciso lembrar disso, tá? Posso escolher aqui se eu quero 2K ou 4K. Para mim, 2K já vai atender bem. E quantas gerações eu quero que ele faça. Isso aqui ele está me permitindo só fazer uma, mas eu posso clicar em gerar, depois gerar de novo e fazer quantas imagens eu achar necessário. Porque é possível que na primeira imagem ele não acerte. É possível que até na quarta imagem, você gera 4 vezes, ele não acerte, não fica legal. Mas aí você vai refazendo e às vezes ajustando detalhes do prompt e gerando até que o resultado fica bacana. Lembrando, eu falei para você, IA não é 100%. Você precisa refinar, você precisa verificar o resultado. Mas bora ver se ficou bacana? Já vou gerar aqui uma vez e vou gerar de novo. A gente pode trabalhar com o modo Spaces também, mas isso aqui é para outro tutorial, para você ver como é que fica o resultado também. Então vou gerar 4 imagens aqui e vou cortar o vídeo e a gente volta com o resultado. Olha que legal, no modo raciocínio aqui do Gemini, direto pelo Nano Banana dentro do Gemini, ele já criou a imagem para mim aqui com um nível absurdo de realismo. Eu vou baixar logo essa imagem minha aqui. Foi extremamente fiel aos materiais que eu pedi para ele. Cara, vamos analisar isso aqui. O resultado que eu estou vendo aqui, a resolução que eu estou vendo aqui, ela não necessariamente é a resolução certa, tá? Quando você baixa, você consegue ver a imagem numa resolução bem melhor. Olha o nível de realismo, olha que absurda que ficou essa cena, cara. Você aprendeu o passo a passo, você aprendeu a estruturar o seu prompt, você aprendeu a fazer tudo do zero e gerou essa imagem aqui em alguns minutos. Então, cara, ele foi fiel a tudo que eu pedi para ele. Acendeu a luminária, bem aqui, ó, uma inconsistência, pronto, para não dizer que foi perfeito. Ele colocou duas arandelas, é só uma, né? Ele colocou duas. Mas acendeu os perfis aqui da prateleira, perfeito. Mudou ali o meu perfil da cozinha para preto, na verdade ele era branco. Mas, de resto, a cadeira ficou perfeita, o couro está exatamente como eu especifiquei, a mesa está exatamente como especificado, o tijolinho exatamente como especificado. Aqui ele não colocou nanoglass, né? Tem uma diferença, mas acho que isso é culpa do meu print mesmo. Vamos ver lá no SketchUp, porque a minha pia aqui, ela tá cinza, tá? Se ela tivesse branca, aí teria mais coerência, né? Ele seguiu exatamente a cor, então não foi um erro dele, foi um erro meu mesmo. Teria que ter alterado a cor para branco. Mas olha o realismo, o nível de realismo que essa imagem ficou. Pronto, ele gerou aqui as 4 imagens. Cara, para mim as 4 ficaram espetaculares aqui. Isso é o legal de utilizar o agregador FreePik, por exemplo, é que eu posso gerar várias imagens. Lá pelo Gemini eu só posso gerar uma por vez. E aqui, vamos ver os resultados, como é que ficaram. As imagens aqui também estão em uma resolução bem melhor, né? Bem maior. Aqui ele fez a mesa com um tampo de cor diferente, inclusive achei espetacular esse tampo dessa cor. Mas ele também alucinou aqui na arandela, né? O resto ficou, acredito que perfeito aqui, a churrasqueira. Mas ele trouxe uma luz que no meu projeto não existe. Não existe uma entrada de luz aqui pelo sofá. Existe apenas aquela ali atrás na cozinha. Então ele já ficou incoerente nesse sentido. Dá para refinar. Essa daqui, na minha opinião, foi a que ficou com o resultado mais correto, porque tem uma luz natural ali entrando pela cozinha. A arandela ficou quase certinha aqui. A sanca iluminada, pendente aceso. Ali ele manteve o branco, que é do projeto, não é preto, mas ele bagunçou um pouquinho aqui, uma besteirinha, né? É aquela história, não é 100%, mas tudo pode ser refinado. Nessa daqui ele também trouxe uma luz vindo pela direita, mas ficou bem bonita, inclusive. Eu gostei do tom que ele trouxe para a mesa, um tom acinzentado. A churrasqueira ficou perfeita, o revestimento aqui do tijolinho tá perfeito, tá maravilhoso, tudo exatamente como é no projeto. Aqui ele manteve o branco, ficou ótimo. Ó, esse daqui ficou um resultado excelente, na minha opinião, também. E esse aqui ele também trouxe essa luz aqui, mas eu posso reforçar isso no prompt. Não colocar luz entrando pelo sofá. Eu posso colocar isso como negative prompt. Nesse aqui ele já entendeu a arandela direitinho. Igor, mas cara, teve uma imagem que ficou bom aqui a arandela, teve uma que ficou boa a luz, teve uma que ficou boa não sei o que. Tem como a gente pegar isso, juntar isso, para refinar esses resultados? Tem, mas aí já é assunto para um outro tutorial. E outro detalhe, se você quer aprender mais sobre isso, Igor, eu quero saber como refinar essa imagem, como eu pego isso daqui, ajusto esse detalhe ou outro, como que eu melhoro a consistência, como é que eu faço isso para render externo. Cara, eu quero saber o que está passando aí na sua cabeça agora. Me conta para que eu possa produzir os próximos conteúdos adequados ao que você está querendo por aí, beleza?
que você achou desse vídeo? Curtiu? Deixa o seu like e compartilha o seu vídeo com alguém que vai gostar muito de aprender isso aqui também. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!